Fala galera, tudo tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre teia e cadeia alimentar. Então a gente vai entender hoje como a matéria que percorre, que forma nossos corpos, como essa matéria está presente no ambiente, como essa matéria ela é reciclada. Vamos entender também como é que a energia presente no nosso corpo, a energia que nos mantém vivo, como é que ela chega na cadeia alimentar e como é que ela é transmitida ao longo dessa cadeia alimentar. A gente vai entender também os conceitos entre de cadeia e teia alimentar, entender as diferenças entre elas. Então vamos embora? Vamos começar? Vamos começar primeiro vendo a diferença entre cadeia e teia alimentar. Bom, aqui nós temos uma cadeia alimentar, tá? Então, antes de mais nada, a gente tem que entender da onde vem a energia que nos mantém vivos. Cerca de 99% de todos os seres vivos do planeta dependem da energia do Sol para sobreviver. Então aqui ó, o Sol, o astro-rei, ele é responsável pela energia que está no nosso corpo. Então tu tá me ouvindo aí, tu tá me assistindo, eu tô falando aqui graças à energia solar. Mas a gente não adquire energia solar simplesmente ficando né, sendo iluminados e deu. Não, a gente precisa que essa energia do Sol ela entre na cadeia alimentar para que a gente consiga ingeri-las. A gente não tem a capacidade de absorver essa energia direto. Então a gente precisa que a energia solar ela seja inserida na cadeia alimentar. E só tem um organismo, na realidade, um conjunto de organismos que conseguem fazer isso, que são os organismos clorofilados, ou seja, aqueles organismos que têm a clorofila. Os organismos que têm a clorofila, então, são os vegetais e algumas bactérias que conseguem fazer isso. Então, os vegetais, eles, através do processo chamado de fotossíntese, eles conseguem fazer a absorção, a captura dessa energia solar. Então, a fotossíntese, ela captura a energia solar para a produção do seu próprio alimento. Pelo fato dos vegetais produzirem o próprio alimento, eles são chamados de produtores. Nota, numa cadeia alimentar, se não é uma bactéria ou uma bactéria fotossintetizante ou um vegetal, tu não é um produtor. Somente esses organismos são considerados produtores, mais nenhum. Todos os organismos que produzem o próprio alimento são os produtores. Os demais, eles não são produtores, são os consumidores. Então tá aqui, ó, bem marcado que nós temos os produtores aqui, ó, que é o vegetal, e todos os outros são os consumidores. E aí tu tá lendo, né, que tem o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, e esse nível trófico, tá? Que é o produtor, esse aqui não muda. Esse nível trófico de consumidor primário, secundário e terciário depende do que tu tá te alimentando. Então, o consumidor primário, normalmente, né, geralmente ele é um herbívoro. Ah, mas por que normalmente? Se ele é primário, ele come a plantinha, ele é herbívoro. Normalmente porque ele também pode ser um onívoro, pode ser um organismo que nem tu, por exemplo, que come vegetal e come carne também. Então, tu é um onívoro. Mas, normalmente, o consumidor primário é um herbívoro. Então, o consumidor primário é aquele que primeiro se alimenta do produtor. Ah, então quem comeu o vegetal depois dele vai ser... Não, cara. O primeiro aqui, ó. O primeiro a ter acesso direto à energia absorvida pelo produtor é o consumidor primário. Quem se alimentar desse consumidor primário é o consumidor secundário. E aí sim, um carnívoro, né? Então, quem se alimenta do consumidor primário é um consumidor secundário. E quem se alimenta do consumidor secundário é um consumidor terciário. E assim vai indo sucessivamente. Então, conforme, tá? Vai passando os níveis tróficos, a energia vai passando ao longo desses níveis tróficos aqui, tá? Então, lembrando sempre, organismos fotossintetizantes, algumas bactérias e os vegetais. Vegetais fotossintetizantes produtores. Quem come o produtor é um consumidor primário. Quem come o consumidor primário é um consumidor secundário. Quem come o consumidor secundário é um consumidor terciário. Tranquilo? Toda essa energia que nós temos aqui, ela vem diretamente do Sol. Então a gente se alimenta indiretamente da energia solar. Por que indiretamente? Porque quem consome essa energia solar diretamente é o produtor e ela torna essa energia disponível para os demais elos da cadeia alimentar. Tranquilo? Bom, tem um elemento que está
é fundamental, a presença dele é fundamental na cadeia alimentar, só que ele não aparece, ele quase nunca é representado na cadeia alimentar, que são os decompositores. Por que eles são fundamentais? A matéria-prima no planeta Terra ela é finita. Então imagina, a planeta Terra tem 13,5 bilhões de anos, a vida na Terra uns 3 bilhões e meio de anos mais ou menos. Cada ser vivo ele usou os elementos disponíveis neste planeta para construir os seus próprios corpos, a matéria-prima desse planeta para construir seus próprios corpos. Se a matéria do corpo deles não fossem recicladas, essa altura já não estaria mais disponível para a gente. Então, quem é que recicla essa matéria? Quem é que torna disponível todos os elementos que compõem um ser vivo? Quem é que desfaz essa matéria orgânica em nutrientes para o solo, transformando essa matéria orgânica em adubo, em fertilizantes para o solo, deixando esse solo mais rico? São os decompositores. Então, os fungos e as bactérias têm um papel crucial na vida, na vida do nosso planeta, porque eles reciclam a matéria dos seres vivos, tá? Assim que eles morrem, tornam essa matéria disponível no solo, deixando o solo fértil para que possa os vegetais se desenvolverem. Que nem diz lá no Rei Leão, é o ciclo sem fim. Até a própria Mufasa lá dá uma aulinha de ecologia quando está explicando para o Simba o ciclo, tá? Então é exatamente isso. Os fungos e as bactérias, eles são fundamentais para a decomposição, eles são fundamentais para a reciclagem da matéria. Então todos os componentes do nosso corpo, muito provavelmente, já estiveram no corpo de algum outro ser vivo alguns milhões de anos atrás. Então, não precisa nem tanto isso, né? Não precisa ser milhões de anos atrás. A carne que tu come, tu digere ele, tu usa os componentes dessa carne para formar outro corpo. Então, há bem pouquinho tempo estava presente numa vaca, por exemplo, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que esses componentes, mesmo que estavam presentes na vaca ou qualquer outra coisa, eles já estão presentes no planeta desde sempre. Então, é a reciclagem desses componentes que tornam essa matéria-prima disponível para que a gente consiga produzir os nossos próprios corpos. E os fundamentais para dessa reciclagem dos componentes são os fungos e as bactérias, ok? Então, um exemplo aqui. O gafanhoto aqui vai comer o vegetal, mas ele não gosta do tronco do vegetal, vai ficar caído no solo. Os fungos e as bactérias vão decompor. O sapo vai comer o gafanhoto, mas não gosta das anteninhas. Vai ficar caído no solo. E os fungos e as bactérias vão decompor. E assim por diante. Então, fungos e bactérias são decompositores. Eles são os recicladores da matéria. Beleza? Vamos seguir aqui então. A teia alimentar, na realidade, ela é um conjunto de cadeias alimentares. Se a gente pegar aqui, ó, o vegetal é um produtor, tá? Então, um produtor. A lagartinha aqui, consumidor primário, o lagarto, consumidor secundário, e a águia, consumidor terciário. Então aqui nós temos uma cadeia alimentar. Se a gente for para o outro lado, então, ó, consumidor primário, passarinho, consumidor secundário, consumidor terciário. Outra cadeia alimentar. A lesminha aqui, o caracol, consumidor primário, passarinho secundário e a águia terciário. Ah, sempre a mesma coisa? Não, porque olha aqui, ó. O vegetal é o produtor. O passarinho, consumidor primário, a águia, consumidor secundário. Então, dependendo do que a gente come, a gente pode mudar de nível trófico. Vamos num exemplo mais claro. Se eu vou lá e eu como uma vaca, como um churrasco, estou comendo carne de vaca. Então, eu sou um consumidor secundário, porque a vaca se alimenta de capim. Vaca consumidor primário, eu consumidor secundário. Mas no momento que eu como uma alface, eu sou um consumidor primário, porque eu estou me alimentando diretamente de um produtor. Então, o nível trófico na teia alimentar, ele pode mudar dependendo daquilo que nós ingerimos. O único nível trófico que não muda nunca é o produtor. Ah, Marcel, mas a planta carnívora ela vai lá e come o bichinho. A planta carnívora ela faz fotossíntese para sobreviver. A fotossíntese que é responsável pela produção do alimento dela. Ela se alimenta, ela é carnívora porque ela retira o nitrogênio daquele animal que ela ingeriu. Ela ingere ele simplesmente para retirada de nitrogênio. Então isso faz com que ela seja ainda um produtor, tá? Entenderam? Ela é um produtor. O solo que ela vive é pobre em nitrogênio, ela tira, mas planta carnívora ela é um produtor, ela faz fotossíntese. Beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo de energia. Vamos imaginar um carro. Tu pegou assim um carro,
a base de ir no posto de gasolina e encher-se o tanque de gasolina para dar uma volta, beleza? Só que tu tem que passar em casa antes. Tu tem que passar em casa para pegar lá, pegar o celular que tu esqueceu. E o posto de gasolina é 2 quadras da tua casa. Tu foi lá, encheste teu tanque de gasolina e voltaste até em casa para pegar o teu celular. O teu irmão foi lá e roubou o carro para dar uma banda dele. A pergunta é, ele pegou com a mesma quantidade de gasolina que estava quando tu saiu do posto? Não. Por mais que tenhas andado somente 2 quadras, tu consumiu parte desse combustível para poder te locomover. Portanto, tu gastou parte dessa energia. Tu consumiu parte dessa energia. Entendeu? Então, quando teu irmão roubou o carro de ti, ele vai pegar com menos energia do que estava saindo do posto. Tá? Então, consequentemente, ele vai andar menos. E isso acontece também na teia alimentar. Então, olha só, o vegetal ele fez a fotossíntese. Digamos que ele atingiu 100% de energia que ele não consegue armazenar. Só que para se manter vivo, ele tem que ter uma série de reações. Ele tem que respirar, ele tem que produzir metabólitos, ele tem que produzir, algumas plantas produzem veneno, produz néctar, produz pólen, tudo para se reproduzir e tudo mais, tem que atrair os polinizadores. Então isso vai gastar energia. Digamos aqui que ele gastou 20% de energia. Então, ele só tem uns 80 aqui. Então, isso aqui é o que está disponível para o próximo nível trófico, porque essa perda aqui, essa diferença se deu no metabolismo, as reações que os animais tiveram que fazer para se manter vivo. Ou no caso vegetal, né? Que o ser vivo teve que fazer para se manter vivo. Quando o grilinho aqui, quando o gafanhoto for comer o vegetal, ele não vai comer 100%. Por quê? Porque não existe mais isso. Ele vai comer aqui, nos 80 já. Entendeu? Então, todo o metabolismo do gafanhoto aqui tem que respirar, tem que fugir dos predadores, tem que procurar uma parceira para reproduzir, tem que procurar o alimento. Tudo isso ele vai gastando energia, tem que metabolizar, né? Então tudo isso aqui ele vai gastando energia. Então ele tinha 80 aqui, perdeu 30, ficou no 50. Então essa energia perdida, isso aqui é o metabolismo, tá? Quando o sapo comer ele, vai comer o estoque que tinha disponível. Olha, pode ver que a energia está diminuindo. Então, 50. O sapo também tem que fazer todas as atividades para se manter vivo, gasta essa energia no metabolismo para se manter vivo. Então, quando a cobra for se alimentar desse sapo, ela vai se alimentar dos 50 ou dos 30% que ele ainda tem? Dos 30% que ele ainda tem. Então, com isso a gente vai percebendo que a energia ela vai caindo, ela vai diminuindo conforme passam os níveis tróficos. Quanto maior o nível trófico, menor a quantidade de energia disponível. Por isso que eu tenho que ter uma quantidade muito maior de produtores, de consumidores primários do que os consumidores finais. No caso aqui, de consumidor terciário, para eu poder manter essa teia alimentar equilibrada. No momento que eu tenho um desequilíbrio nisso, que eu tenho, por exemplo, um aumento no número de sapos, se eu tiver um aumento no número de sapos, eu vou ter uma diminuição muito grande no número de gafanhotos. Isso vai causar um desequilíbrio. Por quê? Porque vai aumentar o número de vegetais, tá? Mas com o tempo, o próprio sapo vai se extinguir, porque não vai ter mais gafanhotos para se alimentar. Então, isso dá um problema muito grande. Ok? Deu para entender? Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Um beijo. Antes de ir, só para deixar bem claro 2 coisas. Na teia e na cadeia alimentar, importante saber que a energia ela é unidirecional. Ela é unidirecional, ou seja, ela flui em uma única direção, dos produtores para os consumidores, nunca o inverso. Não tem como a energia sair do sapo e vir para o vegetal. Mas Marcel, tu falou que ele serve de adubo para o solo, mas não energia. A matéria dele é reciclada. A matéria é reciclada. Ele vai servir de adubo para formar os próximos vegetais. A matéria é reciclada, mas a energia é unidirecional, na direção dos produtores para os consumidores. A matéria é reciclada e a energia ela é dissipada, perdida, transformada em outras formas de energia. O fluxo dela é unidirecional. Agora sim, pessoal. Beijão para vocês. Até a próxima. Tchauzinho.